Tomadores de decisão num processo B2B, é normal que quanto mais alto, né, o cargo dessa pessoa, maior a influência essa pessoa vai ter na tomada de decisão, né? Nem sempre é uma regra, né, Lê? Às vezes tem algumas pessoas que decidem mais em determinados assuntos, então se a gente soubesse exatamente o que você venderia, o que você vende, é mais fácil da gente saber, mas... Em via de regra, a gente sempre separa, né, Lê? Quem é usuário, quem é influenciador, né? Tem o compras ali, que faz muito um papel do desenrolar ali junto com o vendedor. As pessoas acreditam que a decisão está em cima do compras, mas na grande maior parte das vezes não está, né, Lê? Não, cara, na verdade está na área contratante. O compras, ele existe dentro de um ecossistema B2B, o compras existe para fazer esse filtro do tipo assim, pô, a área demandante, ela tá passando uma opção comercialmente favorável para nossa empresa? Então, vai pegar 3, 4, às vezes 5 orçamentos daquele produto, né? E vai fazer uma tomada de preço. O compras tem essa competência de diminuir o valor que a empresa vai pagar por uma solução, um produto, um serviço. E a regra é, quanto mais complexo a solução que você vende, né, para uma empresa, menos o compras consegue ter essa percepção de espremer você. Vou dar um exemplo aqui. Se você vende canecas, né, tô com a caneca do Papo de Vendedor aqui, né, se você vende caneca, que é um produto super simples e fácil de ser encontrado, o compras vai ter facilidade de fazer uma tomada de preço e reunir 5, às vezes 6, 7 fornecedores dessa caneca aqui. Idêntica, né? Idêntica. Agora, se você trabalha, por exemplo, com, sei lá, um serviço extremamente específico, sei lá, eu vou fazer um projeto para a sala de infraestrutura de telecomunicações, que é o mercado que eu venho, né? Que eu comecei nesse mercado, a sala de TI. Né, que tem serviço junto com produto, é uma coisa mais complexa, envolve confiança. Cara, o compras ele não vai ter uma liberdade muito grande. Então eu gosto de falar que para a gente identificar o tomador de decisão dentro do processo de atendimento, o mais correto é o vendedor, a vendedora, em um determinado momento da relação, perguntar. Né? Ele vai ter a experiência dele de ter uma leitura, mas também tem que perguntar. Né? Então, Daniel, diz uma coisa, essa decisão de contratar o treinamento de vendas, ela é uma decisão compartilhada entre você e mais alguém dentro da empresa, ou ela é uma decisão sua? Isso aqui é um exemplo claro, né, Dani, de coisas que a gente ou a nossa equipe faz para testar, né, se com quem nós estamos conversando é a pessoa que toma a decisão. Normalmente essa pergunta é uma pergunta que a pessoa acaba abrindo, olha, não, eu preciso reportar ao meu gestor, o meu diretor, o dono da empresa, ou eu preciso, além de eu aprovar, tem que aprovar com compras, enfim, é onde normalmente a pessoa traz um pouco da hierarquia interna. Esse é o ponto, a hierarquia da empresa que você está vendendo. E aí cabe um alerta para o amigo ouvinte. Quanto maior a empresa que você vai atender, né, mais pessoas existem nessa hierarquia. Então, se você vai vender para uma empresa de pequeno porte, talvez você esteja falando com o dono. Se você for falar com uma empresa de médio porte, uma empresa que, sei lá, tem seus 30, 40 funcionários, já fatura ali a casa de milhões ano, talvez existam departamentos. Se você vai para uma corporação, tem o budget, né, o famoso budget. Então, o gestor da área, ele tem a liberdade de comprar, mas tem que estar dentro do budget, não pode estourar o budget. Então, essa é uma segunda sacada aqui, né, para o Denis. Entender também o perfil do cliente que ele está atendendo. Se é um perfil que tem budget, se é um perfil que compra mais por impulso. Eu gostei, vou comprar. Se é uma pessoa que tem uma... dentro da empresa, como é que ela quer ser vista, né? Alguém que trouxe uma solução legal e tal, então vai ter uma imagem dentro da empresa. Enfim, entender um pouco de como funciona a hierarquia dessa empresa que ele está vendendo, para entender o tomador de decisão ou os tomadores, e ao mesmo tempo ele ter uma leitura de como essa pessoa ela é vista dentro dessa empresa. Quanto mais complexo o processo de vendas,
mais pessoas vão existir. Quanto menos complexos, menos pessoas vão existir. Basicamente é isso, né, cara? E é importante uma coisa que você falou, né, Lê? Porque uma coisa é, poxa, existe um tomador de decisão, essa pessoa decide, né? Quanto mais complexo, mais comum a gente ter a figura de vários decisores, né? Então, ou até um conselho, né? Quando a gente vai para algumas compras que são mais estratégicas ou que vão mexer muito com a empresa, vamos falar da troca de um software, por exemplo, é uma coisa dolorida, demais. É uma questão que uma pessoa sozinha não vai querer colocar o próprio na reta pela solução, né? Então não é uma pessoa só que fala assim, eu comprei esse software aqui, agora, né, se der certo ou der errado, uma pessoa só está responsável, né? Dificilmente alguém vai tomar essa decisão sozinho. Essa pessoa, ela vai pegar ali, né, junto com um grupo de pessoas, né, isso vai ser debatido de várias formas para que as pessoas em consenso falem, poxa, essa é a ferramenta que a gente está escolhendo. Boa. Né? Então, se alguma coisa dá certo ou dá errado, também os resultados são compartilhados, mas os riscos também são compartilhados. É um comitê, né? Como se fosse um comitê. Então é importante você entender se o que você está levando para a empresa é uma coisa difícil de ser comprada, é uma coisa que existe muito risco. Muito provavelmente vai existir uma decisão compartilhada lá dentro, porque uma pessoa só não vai querer ficar com essa atribuição. Né? E aí existe o papel de você vender para múltiplos decisores. Exato. Né? Que é você entender, poxa, tem 7 pessoas que vão participar da tomada de decisão. Fiz a reunião com quantos? Eu fiz com um só. Boa. Eu vou ter a oportunidade de apresentar para os outros 6. Se eu apresentei para mais do que um, dos que eu apresentei, quantos eu percebi que estão favoráveis e quantos estão em cima do muro? Né? Porque, voltando para o nosso exemplo da troca de um software, de um ERP ou qualquer coisa do gênero, de um fornecedor específico estratégico, às vezes cada um desses 6 quer levar para um lado, né, Lê? Com certeza. Cada um tem o seu ali. Não, eu queria que fosse com esse. Poxa, eu gosto desse cara aqui. Então ainda existe, além de tudo, uma habilidade política de você fazer o lobby, né? E você trazer mais pessoas para o seu lado da mesa. Porque essa decisão vai ser tomada numa mesa onde você não está. Exatamente. Esse é o ponto. E aí eu queria compartilhar 2 coisas, né? O teu processo comercial, Denis, ele tem que ser desenhado para isso. E aí, a melhor técnica em termos de processo de vendas, em termos de levantamento de necessidades, numa venda complexa, é você usar o spin selling. Porque é justamente o que o Daniel falou. Como é que eu faço para vender a solução não estando dentro da empresa sentado na mesa? Aí vai ter que usar uma solução como o spin selling para fazer isso, tá? E eu queria contar uma história para ilustrar bem esse ponto que o Denis trouxe com relação a tomador de decisão, né? Uma das maiores vendas que eu fiz, talvez a venda que eu mais me orgulhe em termos de dificuldade, em termos de, trabalho, processo longo, idas e vindas, foi na época que eu trabalhava no setor de infraestrutura de TI, e essa empresa que eu trabalhava, ela estava começando a trabalhar com câmeras IP. Tá? Então, a gente já fazia parte de cabeamento estruturado, fibra ótica, backbone, sala de TI, cara, servidor, enfim, né? E aí o meu antigo chefe falou, agora eu quero começar a trabalhar com telefonia IP e com câmeras IP, para fechar meio que o ecossistema, né? Cara, eu tô falando isso 2010, 2011, tá? Estamos em 2025, né? E aí eu tive uma oportunidade, levantei uma oportunidade dentro de uma das maiores empresas do Brasil, hoje uma multinacional brasileira, na área de plásticos injetáveis, né? Faz spot, Tupperware e tudo mais. E essa empresa, ela estava construindo um parque novo, né? Na rua da frente, assim, um galpão. Tipo, o galpão tinha 8.000 metros quadrados, assim. Era um puta de um complexo. Ele queria cobrir esse complexo com câmeras IP. Porque quem compra uma solução de câmera tá comprando, na verdade, segurança, né? E aí eu apresentei a solução de câmera IP para ele, que naquela época era uma novidade. E a minha proposta, Dani, naquela época, a minha proposta tinha dado algo em torno de 220, 240 mil reais, e a do meu concorrente tinha dado 30.
E 200 e poucos mil reais, tipo, A mais. 15 anos atrás, né? Exato. Hoje já é uma Já é muito baita dinheiro. quantia. Mas, pô, só pra dar uma referência, naquela época, 230 mil reais comprava 2 apartamentos de 50 metros no interior de São Paulo. Hoje compra um na planta e olhe lá. Rezando, exatamente. Então, só pra dar em termos de grandeza. Então, era muito dinheiro para mim, pro gestor e tudo mais, né? Só que eram soluções diferentes. Então, não é que eu tava extorquindo o cliente, eu tava apresentando uma solução tecnológica muito mais avançada do que o meu concorrente estava com câmera analógica. Só que o meu concorrente tinha feito todas as câmeras da indústria até aquele momento. Então, o gerente de segurança, aí vem a sacada, por isso que eu tô contando essa história. O gerente de segurança queria virar a chave para algo mais tecnológico. Ele não era o decisor, mas ele era um cara que seria o usuário e o influenciador, né? Num determinado momento, ele trouxe para mim, eu conversando com ele, já conduzindo o processo, fazendo coisas que hoje a gente ensina no programa de aceleração, né? De forma inconsciente, tá? De forma inconsciente, eu fazendo aquelas coisas. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que é legal a gente marcar uma reunião com o presidente da empresa. Né? O presidente da empresa. E aí eu falei assim, pô, legal, vamos marcar, eu vou trazer o meu diretor, o dono da empresa que eu trabalhava, né? Então a gente fez essa reunião, o presidente da empresa, cara, participou da reunião, sei lá, uns 10 minutos. Ele chegou, tava eu, o meu chefe, o gerente de segurança na minha frente, ele sentou, se apresentou e tudo mais. Fez ali meia dúzia de perguntas, meio que ficou uma conversa entre o meu chefe e ele. Tudo bem, gostei. A gente vai analisar internamente e a gente te retorna. Saiu da sala. A gente continuou com aquele gerente de segurança e tudo mais, andamos pela empresa, enfim, levamos o cara para almoçar. Pô, uma semana depois veio a devolutiva que o negócio estava fechado, né? Então, são algumas lições dessa história. Primeiro deles, você entender a hierarquia da empresa, como é que ela tá, qual é a composição. Segundo, você respeitar o usuário, o influenciador. Você nunca... já que você não é o dono da caneta... Não quero falar com você, seu inútil. Disso, porra nenhuma, né? Você vai cuidar da pessoa da mesma forma, por quê? Porque ela vai te defender. Ela vai abrir a porta. Exatamente. Foi ele que trouxe o presidente. Exatamente. Ele que marcou a reunião, né? Porque era do interesse dele. E terceiro, você cuidar dos interesses dele. Então, como é que ele queria ser visto pelo presidente? Como uma pessoa que leva tecnologia, que leva novidade. Eu lembro que eu falei uma fala na reunião, foi a única fala que eu falei pro presidente, inspirada pelo cara que estava mentorando a gente nesse negócio, tem muito mais experiência em câmera IP do que a gente. Eu virei pro presidente, ele, professor, mas cara, a solução é muito diferente. Uma é 30, a outra é 230, né? Aí ele falou assim, cara, essa é a diferença, né, entre... Quando acontecer algum, eles não falam roubado, né? Mas quando acontecer algum sinistro, né? Vamos imaginar que, aí eu tava com uma caneta na mão assim, vamos imaginar que essa caneta aqui foi roubada, né? Essa solução, você vai saber que a caneta foi roubada. Essa solução, você vai saber quem roubou a caneta. Aí o cara falou assim, tipo, porque o IP... Você consegue dar um zoom na cara exatamente, do delinquente. Exatamente. Essa frase... Depois o gerente de segurança me contou, falou assim, cara, essa frase ela foi decisiva pro cara topar sair de uma solução analógica para uma solução IP. Veja a sua caneta sendo roubada versus olha o cara que pegou a sua caneta. Olha, né? o meliante. São duas coisas bem diferentes, né? Então identificar te ajuda, dentro de um processo de vendas mais complexo, te ajuda a estar melhor preparado, né? Você não queima cartucho, Denis. Sabe? Eu vou negociar com o Daniel, mas na verdade quem decide é o Compras. Deixa pra negociar com o Compras. E fala, Daniel, eu tenho um negocinho aqui, mas deixa eu dar pro Compras, porque se eu der pra você, vai chegar lá e eu não vou ter, e aí não vai dar negócio. Você quer fechar comigo, eu sei que você quer, eu quero fechar com você, então vamos triangular melhor. É saber também trabalhar essa parte, né, Dan? E eu gosto de falar, o Compras, Lê, quando o negócio está no Compras, se não é uma coisa que é comprada, né, sempre, né, se não é uma coisa que se não é uma compra recorrente, uma coisa que o Compras está bem acostumado a comprar, se o Compras entrou em contato com você, é porque você está atrasado no processo. Né?
Às vezes o pessoal fica contente, não, pô, o Compras está falando comigo. Sim, ele está precisando das duas próximas, das duas cotações, Exato. né, para poder fechar com quem o decisor pediu. Dica extra. Né? Que assim, se você não tiver um preço muito bom, a ponto do Compras levar pro decisor e falar, ó, tem um cara aqui que tá fazendo mais ou menos a mesma coisa e bem mais barato, dificilmente você entra, porque a pessoa que já fez toda a especificação, a pessoa que já vendeu internamente, que já fez todo o processo com o decisor, né, se tá no Compras, já foi tomada a decisão de compra, né, Lê? Já era. Dificilmente o Compras tá só cotando alguma coisa. Se ele tá cotando alguma coisa, é uma commodity, né? É uma caneca, por exemplo. Então, dependendo do que você vende, se o Compras está conversando com você e é o seu primeiro contato dentro da empresa, você já está atrás. Perfeito. Né? Você precisa caçar alguém lá dentro, você precisa fazer alguma pergunta que o Compras não sabe responder, para ver se ele te abre a pessoa que tem a resposta, que daí provavelmente é um influenciador ou um decisor lá dentro. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos supervendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!